A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um momento da nossa leitura bíblica para a glória de Deus, trazendo aí também a nossa atualização dos dias que nós não conseguimos postar. Tudo bem? Deus, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade, exaltar o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de uma forma especial. Peço ao Senhor sabedoria, peço ao Senhor graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nossa leitura. 1 Crônicas, capítulo de número 22. E disse Davi: está agora, esta casa será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem, Davi, que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas da entrada e para as junturas, como também cobre em abundância sem piso. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de trazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe deu ordem que edificassem uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e a paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem tenha pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro sem peso. Porque em abundância é também madeira e pedras preparei. Tu supre o que falta. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e contadores, e artífices em obras de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra do Senhor, e seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor, perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, seu Deus. E levantai-vos, edificai o santuário do Senhor, Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os vossos sagrados de Deus se tragam a esta casa.
que há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23, 1 Crônica. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor disse Davi. E Davi os repartiu para turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Tetão, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate e Ziza, Jeus, Beraías. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos pelos que foram contados em casa de seus pais, por uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das cidades, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Isa foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo, e habitaram em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados filhos de Levi, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, para as sertãs, para o tostado, para toda medida e mensura, para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento do holocausto do Senhor nos sábados, nas luas novas,
nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24, 1 Crônicas. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreu Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar, entre os chefes de família, do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes das casas dos pais, uma mais dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma entre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra parte para Itamar. E saiu a primeira sorte de Jeoralibe, a segunda Gedaías, a terceira Arim, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós, a oitava Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, duécima a Jaquim, a 13ª a Upá, e da 14ª a Jezebeabi, a 15ª Bilga, a 16ª Imer, a 17ª Ezer, a 18ª a Apéses, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Isareitas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, rei, filho de Jazias, Beno, Soão, Zacur, Ibri. De Mali, Eleazar, este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramel. E os filhos de Mussu, Malum, Mali, Éder, Jerimote, estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sortes, igualmente com seus irmãos, dos filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e o chefe dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúde,
e com saltério. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias, 6 a cargo de seu pai Gedutum, para Tangearpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, Metanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias e Anani, Eliata e Gidalte e Ramante Ezer, Josebebaca, Malote, Otir, Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam lá do seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes, a harpa para o ministério da casa de Deus, e ao lado de o rei Asaf, Gedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos os meus, eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda, igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram eles irmãos e seus filhos, ao todo 12. Ao terceiro, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos, seus irmãos, 12. A nona, Matanias, seus filhos, seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos, seus irmãos, 12. A undécima, e Azarel, seus filhos, seus irmãos, 12. A duécima, a Asabias, e seus filhos, seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, os seus filhos, seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 26, 1 Crônicas. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas foram Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gedial, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha o abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael,
a Obed e Euzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62, e Obed-edom. E os filhos dos irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Siri, o chefe, ainda que não era o primogênito, como tudo que o seu pai constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos de irmãos de Oza foram 13. Estes se fizeram as turmas dos porteiros entre o chefe dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte, assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom e do sul, e seus filhos, a casa das tesourarias, a Supim e Oza, o ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbá, ao ocidente, 4 junto ao caminho junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus, dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gessonita foi chefe dos pais de Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão, Joel, foi irmão, estes tinham cargo dos tesoureiros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Israelitas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, a Sebuel, filho de Gesson, o filho de Moisés, era maioral dos tesoureiros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabia, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicrim, seu filho, Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesoureiros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras das sagradas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente Saul, filho de Quis, e Abne, filho de Ner, Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado, e estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias, seus filhos foram postos sobre Israel, para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias, os seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, de buscarem e acharem entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais e do rei Davi, os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes de seus pais, os capitães dos milhares, das centenas, com os seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios das suas turmas, entrando e saindo de mês em mês,
em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército, para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aioita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. Os terceiros capitães do exército do terceiro mês era Benaía, filho de Jeoiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaía um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizadabe, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita, também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Irã, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo do mês, Elis, pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaía, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duécimo do duécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes, sobre os seus rubenitas, eram chefe de Eliezer, filho de Zicre, sobre os Semionitas, Cefatias, filho de Maca, sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre os Aronitas, Zadok, sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Isacar, Oni, filho de Micael, sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner, sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Pelo que o número se não pôs nas contas das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, sobre os tesouros da terra, das cidades, das aldeias, das torres, Jonathan, filho de Uzias, sobre os que faziam a obra do campo na lavoura, na terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifimita, e sobre as olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, Gederita, porém Joás,
sobre os tesouros do azeite, sobre os gados que pasciam em Saron. Sitrai, o saronita, porém sobre os gados dos vales. Safate, filho de Adlai, sobre os camelos, Obio, o Ismaelita, e sobre os jumentas, Gedias, o Meronotita, sobre os gado miúdo de Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatã, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. Ezequiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. Uzai o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, Abietá. Porém, Joabe era chefe dos exércitos. Capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitões das turmas que serviam o rei, os capitões de milhares, os capitões de centenas, os maiorais de toda a fazenda, e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos, e varões de todo varão valente. E pôs o rei Davi em pé sobre, e disse: ouve-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do Senhor, do concerto do Senhor, para o escabelo dos vosso pé. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa do meu nome, porque és homem de guerra e de derramar sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a minha casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, perseverar em cumprir os seus mandamentos, os meus mandamentos e os meus juízes, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, perante os ouvidos do nosso Deus, guardai a buscar todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, como uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os vossos corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. E se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o seu santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco de alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada ministério. Também a prata, por peso para toda os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçal, e as suas candeias segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da propiciação, para cada mesa, como também a prata para as suas mesas de prata, e o ouro para os garfos, e para as bacias, e para as
escudelas para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, outro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as suas asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isto, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo, e obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas para todo o ministério da casa de Deus, estão também contigo, para toda a obra voluntários, com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes, todo o povo para todos os teus mandados. Capítulo 29 de 1 Crônicas. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as engates, pedras de ornato, obra de embutido, toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro, prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do seu santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para vasos de ouro, prata para as de prata, para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor, então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares, das centenas e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gessonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente, deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de vosso Pai em Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto já nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E a riqueza e glória vem de ti, diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvaremos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão todamos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus, o nosso, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu nome santo, vem da tua mão, e é toda a tua.
E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que de sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e Israel. Conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, e os teus testemunhos, e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seu pai, inclinaram, se prostraram perante o Senhor, perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor. 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi. Seu pai prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, os grandes, até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todos os seu reino e com o seu poder e os tempos que passaram sobre ele, sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Amém? Deus abençoe. Finalizamos 1 Crônicas para a glória de Deus.